bater um papo de como começar a construção de uma personagem. Qual que é o ponto de partida? Como que a gente inicia essa pesquisa? Assim que a gente recebe o texto, qual a primeira coisa que a gente deve fazer? Acho que o ponto de partida é o seguinte, o dramaturgo é quem cria o personagem. Cabe ao ator dar vida a ele e trazer ele para o palco, dar corpo, tornar ele real. Então eu acho que o ponto de partida para que isso comece a acontecer é a pesquisa. Aliás, você falou de pesquisa e eu acho que isso é o principal. É o principal. Por quê? Porque antes de mais nada, a gente tem que entender onde esse personagem vive. E aí isso vai englobar uma série de coisas. Vai englobar onde ele mora, a gente vai ter que analisar a situação financeira dele, a gente vai ter que analisar a situação política do lugar, até religiosa também, que vai envolver. Então, assim, a gente tem que analisar toda essa sociedade onde o personagem está para começar a entender qual é o tipo desse personagem. Então eu acho que o primeiro passo é esse. Ah, e uma coisa que eu não falei também que é muito importante é a época. Né? Isso é uma coisa que tem que ser considerada também a época. E aí fazer pesquisas de como as coisas funcionavam naquela época onde se passa o texto. Uma coisa que quando a gente fala de pesquisa, é pesquisa mesmo, né? Não é apenas analisar o texto e tentar identificar ali e tirar da nossa cabeça, não. Se o texto oferece algumas circunstâncias, que é a época, que é o lugar, a cidade, enfim, eu tenho que ir atrás disso, pesquisar mesmo. Aí tá o Google, aí livros, pesquisa mesmo, a fundo. Então, destrinchar de cabo a rabo o texto, toda a circunstância do personagem, as pessoas que envolvem, né, que rodeiam ele, porque também faz parte desse contexto mesmo social dela. Mas, quando a gente fala, nós estamos falando aqui de um personagem realista, né? Porque dependendo da peça de teatro, não interessa muito o íntimo do personagem, né? A construção parte do corpo. Então, nós vamos falar aqui de uma construção realista. Não vamos entrar no mérito da construção partindo do corpo e nem da função social, né, do personagem. Vamos falar da construção de um personagem partindo do seu íntimo. Hoje a gente tem muitas ferramentas, como você disse, a gente tem muitas ferramentas, então a gente tem muita possibilidade de estudar e pesquisar muito. Então acho que essa é a chave, entende? Ah, vou fazer uma coisa de época. Meu, pesquisa a época, estuda a época. Tem muita coisa. E aí entende como funcionava naquela época, o que era adequado, o que era inadequado. Isso vai não só para as épocas, né, mas para lugares também, né? É cultura, né? É cultural. Eu acho que é muito importante entender a cultura do seu personagem, né? E uma coisa que uma vez você falou também é a respeito de. Quando a gente fala de época, quando a gente fala sei lá, lugares muito distantes, é uma coisa, mas a gente tem que entender que aqui dentro, né, no nosso próprio país, a própria cultura, o próprio funcionamento das coisas já são muito diferentes se a gente sai do nosso lugar. Se a gente sai, por exemplo, da nossa capital aqui, a nossa. Sai de São Paulo e vai para um outro lugar, ali já funciona de um outro jeito, né? Muito diferente. O próprio exemplo dos cariocas, de dar dois beijinhos, aqui a gente só dá um, e é aquele choque. Então, se você vai fazer um carioca e dar um beijinho, a gente tem que se preocupar com algumas coisas assim, sabe? Porque parece bobagem, mas isso carrega o seu personagem, isso te dá muita força, né? Muitos elementos. Quanto mais carga você colocar, quanto mais fundamento você colocar, tiver para preencher o seu personagem, melhor ele fica, porque você tem muita base, tem muita informação para ele.
você vê como coisas simples, às vezes elas são muito importantes e elas são também um choque pra gente, né? Você citou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está muito perto aqui da gente. E você vai pra lá, você já sente diferença, você já sente... Esse exemplo do cumprimento é um exemplo que é o máximo, assim. Porque é isso, você chega lá, a pessoa te cumprimenta diferente e aí você fica meio assim, cara, o que está acontecendo? Então, assim, a cultura é muito rica, é muito importante. Seria melhor ainda, né? Se todo ator que fosse viver aquilo conseguisse até viajar para aquele lugar para entender melhor como funciona, né? A gente sabe que não é tão simples assim, mas se não puder, se não dá para viajar, às vezes você tem alguém que more lá para te contar como é, entendeu? É sempre um trabalho de pesquisa, eu acho. Eu assisti vídeos, né? Eu acho que você tem que consumir muita coisa, porque, por exemplo, eu fui fazer uma personagem que era paraibana, mas eu não conhecia ninguém que era paraibano pra poder conversar com essa pessoa, escutar o sotaque. Então eu pesquisei no YouTube reportagens na Paraíba. Então eu ficava escutando aquela reportagem das pessoas reais conversando e aquele sotaque, eu fui pegando assim os jeitos, as gírias, o modo de falar, e conhecendo um pouco mais daquela cultura através de vídeos. E a importância da pesquisa também é o seguinte, se você não conhece, você também pode cometer uma gafe em relação a isso, né? O que é gravíssimo. Uma coisa seria eu apresentar uma peça em São Paulo fazendo um personagem do Rio de Janeiro, com o sotaque do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. De repente as pessoas elas estão acostumadas a escutar aquilo não diariamente. Agora outra coisa seria eu ir para o Rio de Janeiro apresentar uma peça com esse sotaque, por exemplo, entendeu? De carioca. Porque aí, meu, eu ia ter que estudar muito mais. Porque se eu falo uma coisa ali que tá fora, já cai no ouvido, a pessoa, sabe, né? Já sente aquela, nossa, peraí, não, ninguém fala isso aqui. E essa gafe, ela tem que tomar muito cuidado, porque na verdade a gente tem que pressupor que todo mundo na plateia vai entender. Todo mundo na plateia vai ter essa coisa do ouvido ou vai se incomodar. Então, assim, a gente tem que fazer o mais próximo da realidade possível. Não pode achar que a plateia não vai entender mesmo, tudo bem. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Eu acho que isso que você está falando funciona muito, tanto para o dramaturgo quanto para o ator. Então, assim, eu, como dramaturgo, eu não vou escrever uma peça falando, por exemplo, sobre leis trabalhistas sem me aprofundar muito em leis trabalhistas, entendeu? Então, assim, só que, meu, não é um negócio que você vai ler meia dúzia de páginas e você vai saber o que você está falando, porque é complexo. Porque o próprio direito em si é complexo dentro desse exemplo. Então, assim, ou você passa por cima desse assunto de uma maneira rasa, para você não cometer gafe, você vai ali onde todo mundo sabe que está certo, que é um consenso, ou se você quer fazer um negócio tão aprofundado, se aprofunde realmente, né? Então isso para o dramaturgo e para o ator. Que assim, na dramaturgia você pode passar raso. Pra construção de um personagem não pode ser raso. Então não tem como ser raso, de jeito nenhum isso. Não tem como ser raso o trabalho de ator. A menos que alguns elementos sejam tirados e aí talvez pegue até na dramaturgia mesmo, entendeu? Por exemplo, se ele tem que fazer um personagem, um capoeirista, por exemplo, como que a gente é raso nisso? Ou profundo? Ou a gente tira elementos da peça, olha, aquela cena lá que ele fazia um movimento X ele não vai fazer, entende? Ou o cara tem que aprender a jogar capoeira, entendeu? Não tem, acho que é isso. Se num determinado momento ele joga capoeira no palco, ele não vai fingir jogar capoeira, vai ter que aprender, né? Ou ele aprende ou ele não faz. Por exemplo, a gente fez uma peça que tinha um circo, né? Tinha um malabarista. Como que um malabarista não vai fazer malabarismo? Tinha que aprender a fazer malabarismo. Aí se vira.
você se envolveu, né? Depois que você realmente fez uma linha, né? Foi preenchendo as peças do quebra-cabeça dessa peça, porque o texto não oferece tudo, né? Ele oferece o básico, o resto você que tem que pesquisar. E aí, depois que você vai preenchendo todas as peças do quebra-cabeça, formando ali uma linha de raciocínio da vida, da história dessa personagem, do contexto inteiro, você começa uma construção mais aprofundada da personagem. Então ali a gente viu o macro, que é o contexto inteiro histórico da peça, o contexto social, político, econômico, religioso, enfim, tudo. E depois agora a gente vai pro micro, que é o íntimo da personagem. Aí a gente começa a falar da personagem propriamente dita, né? Não do contexto que envolve ela. É claro que tudo isso influencia, por isso que primeiro a gente faz o estudo macro, depois a gente vem pro micro, que é o íntimo. Então ali vem as motivações elas derivam de acontecimentos passados, né? Vem a maneira como ela reage às coisas, né? Aos seus pensamentos, os seus sentimentos, como ela lida com as pessoas que estão na peça, ou seja, com outros personagens. Ali a gente pode fazer um exercício, que é escrever mesmo, fazer a gênese, a anamnese, né? Muita gente faz isso, é recomendado para quem quiser se aprofundar mesmo, fazer essa gênese. Eu acho que esse macro que você falou é tudo que está em volta da personagem. E o interno, eu acho que seria uma construção de caráter mesmo do personagem. Então, assim, como que isso funciona? A gente vai pegar os valores externos, a gente vai pegar tudo isso, mas aí a gente começa a entender como a mente do personagem funciona. Porque como você simplificando, irmãos. Os irmãos, eles são criados em um mesmo sistema, né? Um sistema até menor do que esse macro que a gente está analisando. Mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, sei lá. Claro que vai ter as diferenças ali e tudo mais. Mas eles nunca são iguais, nem gêmeos, né? Então, assim... E aí agora acho que a gente pega nessa construção de caráter. E aí vem muito importante esse lance da anamnese e da vida passada do personagem, né? Não só de analisar o personagem quando começa o texto, porque aí você começa a entender como ele reage às situações propostas pelo texto e por que ele reage daquela forma, como ele reage às pessoas, que você falou que também é muito importante. Então, assim, às vezes uma pessoa que está no texto ali, que vai ter uma dinâmica com esse personagem, ela é uma pessoa que ele conheceu durante o próprio texto. Às vezes não. Às vezes é uma pessoa que ele já tem a relação há muito tempo. Então, assim, acho que tudo isso gera esse impacto, né? Tudo isso vai criar esse comportamento do personagem. E a anamnese, ela é importante também porque tem um outro fator, como essa personagem se relaciona com as outras personagens da peça. E como ela se relaciona com as coisas que acontecem com ela. Então, assim, é uma pesquisa profunda dos sentimentos, dos seus pensamentos, enfim, de tudo que tá no íntimo, né? E depois que você termina, é importante essa anamnese também, porque analisa a infância dessa personagem, o que aconteceu antes, né? Que eu falo que as motivações são sempre resultados de coisas que aconteceram antes. Então, porque uma coisa que é importante a gente ter na mente é o seguinte: a personagem não surge ali. Ela não surge naquele momento da peça. A peça é um momento da vida do personagem. A personagem existia antes. O que aconteceu antes? Isso não tá no texto. Isso você cria, baseado em tudo que tá no texto. Não pode inventar uma coisa aleatória ali também, porque não faz sentido.
tem que fazer sentido, mas você tem que construir isso daí. Você constrói a vida da personagem antes. E aquela peça é o momento da vida dela. O texto também traz, geralmente, algumas relações já, né, entre personagens. Então, isso também faz parte da construção e também faz parte do passado, né, da personagem. Então, às vezes, por exemplo, você tem uma relação de... colocando assim, relações familiares que é o mais, né, de pai para filho, que o pai, sei lá, o filho é rejeitado pelo pai. Às vezes isso não acontece, né, durante o texto, mas isso já é uma coisa que já está lá atrás, né, da vida da personagem, e não é uma coisa nem que a pessoa criou e colocou na anamnese, mas às vezes é uma coisa que já é mostrada no texto só pela relação que eles têm de rejeição e alguma coisa assim, né? Sim, tá intrínseco, né? Porque é o que eu falo, quando você estuda o texto, e aí também você tem que tomar cuidado, analisar bem o texto, fazer esse estudo de texto mesmo, porque entra... não dá pra você inventar um caráter do personagem, aquilo já tá relacionado no texto. Você tem que entender por que que ele é assim, né? Por que que ele é assim. E depois que você fez toda essa anamnese, depois que fez sentido pra você tudo que o personagem é, tudo que ele sente, tudo que ele pensa, enfim, e você já fez esse estudo do texto, então já fez o macro, já fez o micro, você agora vai fazer a análise daquele momento. Daquele momento. Aquele momento é a peça. Então, aquele momento da vida dele, você vai pegar e estudar cada cena. Então, assim, qual que era a intenção de cada fala ali, né? Fazer uma partitura de texto mesmo. Porque dentro de cada fala tem uma intenção. Às vezes, da mesma fala, tem mais de uma intenção. Então, são 3 momentos de estudo aí, antes de começar a construção do corpo. Então, já é estudo do macro, estudo do micro e estudo daquele momento. Só para enfatizar, nós estamos falando de um personagem realista, que a construção parte do seu íntimo, né? Porque em alguns tipos de peça, a construção parte do corpo. E às vezes não interessa o íntimo do personagem, não interessa a vida dele, interessa o que ele representa apenas. Sim, Por sim. exemplo, numa peça épica. Então, só pra finalizar, depois que você fez todo esse estudo de macro, micro e desse momento, aí sim você parte pra construção do corpo e aí sim você parte pra construção da voz. Que aí ele tem que fazer sentido com tudo que tá acontecendo. E aí isso é uma outra história, né?